Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. O jeito dele, mais toque de bola, mais pressão no meio campo, não marcando tão alto. Então, existem variações, você vê variações do time do Flamengo, o que você não vê em muitos outros times do futebol brasileiro. Então eu acho que o Flamengo é favoritaço para qualquer situação. Para mim o Flamengo entra como favorito no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Vai ser campeão? Entra como favorito, vai ter que jogar para provar que é campeão. Pois é, olha aqui, o pessoal está mandando mensagem pelo hashtag Debate Final Fox Sports. O José Augusto, que tem nome de cantor famoso, né? Ele é lá da Mooca, em São Paulo, diz: Pascoal, deixa de conversa fiada, o Flamengo suou contra o Goiás e não apanhou do Bragantino por sorte. O Flamengo andou tendo dificuldade realmente nos jogos no Maracanã, até empatou esse jogo em casa contra o Bragantino. Você quer responder ele, Pascoal? Responde aí. Não precisa da resposta, né? A campanha do Flamengo fala por mim. O Flamengo não fez, não teve, eu estava até com você aqui nesses jogos, inclusive, no nosso programa, no debate final. E a gente falou aqui, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo não jogou bem. Imagina, como é que é o nome dele? Zé Augusto? Zé Augusto. Lembra alguma música de Zé Augusto? Você gosta de música de Zé Augusto, Ilan? Eu não lembro essas músicas do Zé Augusto. Mas não é ele não, esse aqui é um internauta aqui, o Zé Augusto lá, ele é São Paulino, da Mooca de São Paulo. Ah, não, eu conheço você, Zé, eu sei que você gosta. Agora, eu não lembro nenhuma música do Zé Augusto, só para dizer para ele, mesmo jogando mal, o Flamengo é bom, se calcula quando ele joga bem. Aguenta coração, né? Pra gente citar o cantor aí. Como é que é essa? Canta um pedacinho, José. Agora aguenta coração, não é isso, Pascoal? Olha aqui, ó. Tem mais aqui, o Pedro Zói. O Pedro Zói tá dizendo o seguinte: maior vergonha o quê, Pascoal? Você falou da vergonha que o Flamengo passou lá com o Del Valle. O Grêmio já tomou de 5, o Palmeiras já tomou de 5 na Libertadores também. Que isso? Tá legal, Pedro. Tá feito aqui. Mas nenhum... Pedro Zói, nenhum campeão da Libertadores no ano seguinte tomou de 5. Não tem na história. Não tem na história. É a maior vergonha que o Flamengo passou na Libertadores e a maior vergonha de um atual campeão na Libertadores. Foi um... Fala, Jorge. O Flamengo soube se recuperar, né? O Flamengo, aquela passagem com o Independente Del Valle, não há como negar, o Flamengo... Foi a maior goleada sofrida por um brasileiro, por um time estrangeiro na história da Libertadores. É um resultado marcante, porque o Flamengo é o atual campeão. Chamou atenção por causa disso. Mas o Flamengo soube se recuperar. E tem mostrado futebol de favorito. Voltou a mostrar futebol. Não é fácil você trocar de treinador e de ideias. O Jorge Jesus e o Dominique Torrent têm conceitos completamente diferentes, né? E os jogadores se acostumarem e comprarem esses conceitos. Precisa do jogador entender e comprar a ideia do treinador também. O Flamengo tem elenco, está mostrando elenco. Não é uma crítica por criticar, eu entendi o que o Pascoal falou. O que quis dizer é que chamou a atenção por ser a maior goleada já sofrida por um time brasileiro contra um estrangeiro na história da Libertadores.
E foi também a pior derrota do Flamengo em Libertadores na sua história, né? O 5-0 sofrido contra o Del Valle foi a pior derrota na história. Deixa eu falar com o André Kfouri agora, exatamente também sobre essa questão do Flamengo. André, o Flamengo vinha relativamente bem, mas antes dessas partidas contra o Corinthians e essa última agora que venceu na fase, enfim, o último jogo da fase de grupos da Libertadores, antes disso a gente ainda vinha alguma resistência de alguns torcedores, não exatamente, necessariamente aos resultados, mas ao desempenho, ao que o Flamengo estava entregando em campo. Ainda havia um certo questionamento em relação ao Domenech Torrent. Está tudo no trilho já certinho, ainda tem coisa para acertar, ainda tem o que melhorar esse time do Domenech Torrent. E quero aproveitar também e perguntar a você, já que o Pascoal tocou no assunto, o Flamengo não tem onde encaixar todo mundo que hoje parece merecer ser titular, né? Só para falar só do ataque, tem Bruno Henrique, Gabigol, tem Pedro, tem Michael, tem Lincoln, tem Vitinho, e tirando o Michael, todos eles aí estão subindo de produção, e o Gabigol também não tem jogado todas e tal. Mas o Bruno Henrique fez gol na última partida, o Pedro não precisa nem falar, né? Tem o Vitinho fez um bom jogo recentemente, o Lincoln fez gol, também fez um bom jogo. Como é que ele vai montar esse ataque? E quero saber se gente demais atrapalha para montar um time como esse do Flamengo, porque ele vai ter que encaixar esse quebra-cabeça e vai ter que deixar a gente de fora, André. Sim, Ilan, você tem razão. Então, começando pelo final, a profundidade do elenco do Flamengo era um objetivo do clube na transição de 2019 para 2020. Aumentar o número de jogadores com capacidade para serem titulares do Flamengo. No time de 2019, o espetacular time do Jesus, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, havia algumas posições em que o substituto, quando entrava, imediatamente determinava uma queda técnica muito visível. No caso das laterais era assim, alguma coisa no meio de campo, quando determinados jogadores não estavam disponíveis, também faziam com que o Flamengo sofresse um pouco na reposição. O mercado que o Flamengo fez de um ano para o outro foi excelente, e o objetivo desse mercado era exatamente dar à comissão técnica, que seria a mesma, seria a comissão técnica portuguesa liderada pelo Jesus, ter um pouco mais de condições de variar as escalações sem que o nível do time escalado por ele caísse. Isso aconteceria com qualquer treinador no comando do Flamengo. E a ideia, eu repito, era exatamente essa, ter esse problema. O Flamengo, como clube, abraçou esse problema. Nós vamos ter aqui gente que pode ser titular e não vai ser. Aí é uma questão interna de administração de ambiente, a capacidade de cada treinador de tratar determinados jogadores da maneira correta para mantê-los motivados e dar a eles minutos que, na cabeça de determinados futebolistas, nunca são suficientes, se o cara não é titular e joga todas, mas no futebol de hoje, esse conceito está ficando para trás em equipes que têm o nível que o Flamengo tem e as ambições que o Flamengo tem. Então são várias competições, mudando de Jesus para Torrent, ele na chegada já deixou muito claro que ia variar escalação, ia fazer o elenco rodar, ia manter jogadores frescos em condições de darem o seu melhor do ponto de vista físico quando fossem acionados, deixando muito claro que o Flamengo teria a possibilidade de mandar a campo escalações diferentes conforme a necessidade de cada competição, do adversário, local do jogo. E aí, Ilan, eu volto a esse período tenso em que houve a goleada para o Del Valle fora de casa, houve um segundo jogo na sequência em que talvez essa comissão técnica do Torrent não suportasse a pressão se o Flamengo fosse derrotado de novo. E aí, no momento em que a profundidade do elenco foi exigida, foi testada, não por uma questão de opção, mas por uma questão de pura sobrevivência e competitividade, o Flamengo chegou a colocar jogadores que estavam inscritos na Libertadores por causa da pandemia, eles entraram no avião, depois o voo teve problemas, tal era a necessidade de gente para vestir a camisa num jogo oficial de Copa Libertadores da América. E aí aconteceu a mudança, na minha opinião, que fez com que as pessoas, e eu tenho certeza que ainda existe muita gente que está achando que esse time ainda não engrenou, que tem muita coisa para melhorar, e tem mesmo uma coisa ou outra, mas eu digo, tem gente que não está convencido ainda que o auxiliar do Guardiola é a melhor opção para dirigir o Flamengo, por causa da imagem deixada pelo Jesus de um time absolutamente imbatível. O Flamengo de 2019 era uma coisa que não pertencia à realidade do futebol brasileiro.
a forma como o Flamengo tratou os seus adversários aqui no Brasil, mesmo na Libertadores, naquele confronto com o Grêmio, ali era teoricamente um choque dos dois melhores e a coisa foi completamente desequilibrada pelo brilhantismo do Flamengo, ficou um rastro de destruição depois daquele confronto. Então, aquele time passava uma impressão de ser imbatível, de não ser daqui. Quando o Jesus vai embora, e foi a decisão dele, é bom que se diga de novo, e ele tem o direito de fazer isso, vem um treinador que assume um time que não foi ele que montou, não teve possibilidade de fazer pré-temporada, chega para administrar um calendário absolutamente apertado, sem condição de treinar, apenas recuperando jogadores e preparando partidas, de um elenco que ele não conhece direito, um elenco que não o conhece direito, e uma pressão tremenda, porque a imagem de 2019 era essa imagem. Então, essa coisa, o Torren está estragando o time do Flamengo, foi uma bobagem dita e escrita tantas vezes naquele início que ele teve, perdendo jogos, aí se contava, o Jesus perdeu 4 jogos e o Torren já está perdendo. Não dá para você fazer uma cobrança tão exigente para alguém que está chegando agora ainda nessas condições. Só que eu acho que nessa viagem, no momento em que a coisa complicou e a gente ficou... Quem vai jogar pelo Flamengo? Né? Que escalação o Flamengo vai ter? O elenco se mostrou apto a resolver os problemas, mesmo numa situação tão delicada. O Flamengo venceu aquela partida, a pressão baixou, acho que o nível de confiança aumentou, voltou ao Brasil, colocou o seu terceiro time para jogar no Allianz Parque com o Palmeiras e deveria ter vencido o Palmeiras naquele dia pelo Campeonato Brasileiro. Numa das principais atuações individuais até hoje do campeonato, que foi a atuação do De Arrascaeta contra o Palmeiras naquele empate em 1-1, que, de novo, deveria ter terminado com vitória do Flamengo por uma questão de volume e desempenho. O futebol nem sempre confirma tudo isso. E aí eu acho que as coisas mudaram e o trabalho do Torren passou a ser visto também de uma maneira um pouco mais calorosa, um pouco mais próxima, né, por parte do torcedor que ainda está desconfiado. Para terminar, vitória por 5-1 sobre o Corinthians, num massacre, num processo de desconstrução de um time de futebol, que foi o que o Flamengo fez com o Corinthians em Itaquera no fim de semana passado. Dá para ver algum defeito ainda na bola aérea defensiva, na forma como o Flamengo se defende. Eu acho que tem espaço para melhorar, mas com um elenco como esse, que tem 3 times, e como vimos no último jogo de fase de grupos de Libertadores aí no meio da semana, um time alternativo do Flamengo joga no mesmo padrão do time principal, não é qualidade, mas é com a mesma ideia. Aquilo que o Palmeiras busca, modelo, identidade, o segundo time do Flamengo tem. E isso é uma prova indiscutível do trabalho da comissão técnica e da capacidade de entendimento dos jogadores nessa mudança de ideia. É preciso ter um mínimo de paciência e suporte com uma comissão técnica que chegou para dirigir o Flamengo nas condições em que o Torren e seus auxiliares chegaram. Senão a coisa não funciona. E agora eu acho que o resultado está sendo visto aí, com 3 possibilidades de escalação, jogadores que entram e saem, e quando o Flamengo é o mais forte, por escolha do seu técnico e condições dos jogadores, é problema para todo mundo. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.